Olá, pessoal. A gravação dessa aula de hoje é a respeito sobre intervenções fisioterapêuticas em pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, vamos lá. Tópicos importantes. Então, o ideal é a avaliação desse fisioterapeuta em pacientes que vão ser submetidos a cirurgias cardíacas no pré-operatório. Porque na avaliação do pré-operatório é feita a avaliação de risco. Por quê? O principal motivo de preocupação desses pacientes são as complicações pulmonares no pós-operatório, que isso vai aumentar a mortalidade, aumentar o tempo de internamento na UTI desse paciente. E já entender medidas que possam ser tomadas no pós-operatório. Então, já é feito todo o processo de educação do paciente e do familiar, o paciente sabendo que no pós-operatório vai ser essencial a sua cooperação para mobilização, retirada do leito, né? Mensuração da função pulmonar, detecção de algumas variáveis de fatores de risco. Então, se tiver acesso a um respirômetro, a um ventilômetro, avaliação de PI máximo, de PE máximo, isso é fundamental. O rastreio da função cardiovascular, além de todo o estudo, né, da função cardiovascular pelos exames complementares, com eco, cateterismo, tomografia, ressonância, os testes funcionais também para entender já a resposta desse paciente ao esforço. Pelos médicos são feitas a realização de índices prognósticos, o paciente é feito as orientações, para a principal indicação é o processo de reabilitação que inicia no hospital e deve ser mantido no pós-alta. Então, o índice prognóstico, por exemplo, que é feito é o índice prognóstico de Parsonen, que leva em consideração a questão de obesidade, gênero feminino, presença de comorbidades. Só para a gente entender isso, vai dar uma mortalidade prevista. Obviamente, quanto maior, mais risco, né? O paciente tem, deve-se ficar atento sobre essas medidas a serem tomadas já de forma preventiva. Tem se utilizado cada vez mais procedimentos minimamente invasivos do ponto de vista de tamanho da abertura da exposição desse coração, então procedimentos de troca de válvulas pode ser feitos via pequenos pontos cirúrgicos no tórax ou via acesso de veias periféricas, como via femoral. No entanto, não são isentos de complicações. O uso da circulação extracorpórea vai ser essencial, né, nas manipulações, nas grandes cirurgias cardíacas, de bypass, né, cirurgias de troca de válvula. Então, a cirurgia de circulação extracorpórea SEC é uma máquina onde o sangue vai ficar circulando fora do corpo, sendo oxigenado e bombeado. Então, é uma bomba mecânica. No entanto, como o sangue ele vai circular por uma superfície que não é endotelizada, deve ser feita a cirurgia e a tentativa de retirada precoce da SEC num tempo menor do que 120 minutos, porque passando 120 minutos, tu tem associação com o aumento da resposta inflamatória, então o paciente fica vasoplégico, tem que aumentar a droga vasoativa, enfim, aumenta toda a resposta inflamatória, isso tem associação com mortalidade. Tem pacientes que vai ser necessária a implantação de um balão intra-aórtico para ajudar mesmo no pós-operatório, porque o miocárdio fica depletado por esse grande estresse, para ajudar o bombeio do ventrículo esquerdo. Então, é um dispositivo ao qual é um catéter que vai ser inserido e dentro dele tem um balão que vai insuflar na diástole e desinsuflar na sístole. Então, o que acontece? Quando ele insufla na diástole, que é a fase de enchimento ventricular, e desinsufla na ínsula, ele cria uma pressão negativa e ajuda a sugar o sangue do ventrículo esquerdo, jogando na aorta, favorecendo o seu bombeio. No entanto, isso denota uma grande dependência desse dispositivo, onde o médico vai ajustar nesse aparelho, que parece um computador, o nível de assistência, se quer a cada 2 batimentos cardíacos, que o BIA entra, se quer a cada 3, ou se quer a cada 1 batimento cardíaco. E aí, primeiro é feito o desmame dessa sequência de ajustes, para depois retirar esse BIA. E aí, obviamente, isso vai impor uma restrição ao leito, porque, via de regra, o acesso que é feito é através da veia femoral.
O paciente que é intubado para cirurgia cardíaca, ele deve ser intubado principalmente ou no centro cirúrgico ou dentro ainda de menos de 8 horas, porque à medida que ele passa maior tempo na ventilação mecânica, isso agrega também um pior prognóstico. Você deve ter bastante cuidado com a ajuste da PIP para não comprometer a função cardiovascular, lembrando que a PIP é um tripé. Você deve ajustar a PIP baseado na oxigenação, na mecânica respiratória e na hemodinâmica. Quanto maior a PIP, maior a pressão intratorácica, isso reduz o entorno venoso e pode reduzir lá na frente o débito cardíaco. No pós-operatório, o fisioterapeuta deve estar atento à ausculta pulmonar, com presenças de atelectasia, sopro tubário, crepitação sugerindo congestão, e ser feita as medidas adequadas, se ainda estiver entubado, pode ser feito ajuste de PIP, elevação para recrutamento, para depois extubação. Analisar a radiografia torácica também é essencial, detectando presenças de hipoventilação ou até mesmo atelectasias, para que ocorra a sua reversão. A avaliação da oxigenação, tanto pela saturação periférica quanto pelo parâmetro mais fidedigno, que é a hemogasometria arterial, e observar a macro e a microhemodinâmica. Macrohemodinâmica é o que a gente reflete, é o que é refletido no monitor. É a pressão arterial sistólica, a pressão arterial diastólica, a pressão arterial média. E a microhemodinâmica é muito associada a parâmetros de medidas invasivas, como saturação venosa de O2, lactato, que são variáveis que vão denotar um meio anaeróbio que pode favorecer um pior prognóstico. E aí o fisioterapeuta já fica atento a possíveis intervenções respiratórias. É um paciente que foi invadido, fez a cirurgia torácica. Quanto mais perto ocorre a manipulação do diafragma, isso gera uma inibição do próprio diafragma. Então a gente tem que estar atento às intervenções respiratórias, como ventilação não invasiva facilitadora no pós-extubação, uso de pressão positiva intermitente para favorecer recrutamento e melhora da oxigenação e focar, claro, na retirada do paciente do leito, progressão de mobilidade, sempre com o auxílio da equipe, porque vai ser um paciente que tem geralmente muitos dispositivos e a gente deve ter cuidado na mobilização para não ocorrer a perda desses dispositivos e que tudo ocorra com segurança. Então, no pós-operatório, é reserva de tubação, avaliar a função respiratória, a oxigenação, avaliar a indicação de VNI, de máquina, avaliar como é que está a capacidade de tosse desses pacientes, com uma orientação super básica e muito efetiva, que é do paciente conter o seu tórax da pressão no travesseiro ou uma coberta. Isso permite melhor aumentar o pico de fluxo respiratório. Tem que ter o controle álgico desse paciente, né, porque a dor vai ser algo inerente ao procedimento cirúrgico, mas existem formas de ocorrer o controle álgico, tanto do ponto de vista medicamentoso quanto a própria fisioterapia, através da prática da estimulação transcutânea, onde pode ser feito com a realização de eletrodos, tanto no tórax do paciente, onde só não pode colocar o eletrodo em cima da ferida operatória, ou você realizar a implantação dos eletrodos nas raízes nervosas que vão dar origem aos nervos, tanto do diafragma, do músculo ou desses dermátomos da região do tórax que foi manipulado. Então, fica atento, tem bastante evidência e o uso deles, inclusive, reduz a dependência de medicações e sempre priorizar a mobilização dentro do conforto. Esse paciente no pós-operatório vai chegar geralmente com dreno de mediastino e drenos pleurais, pode ser um ou bilateral, e via de regra por uma prática, principalmente na Bahia, se restringe esse paciente ao leito até enquanto estiver na presença de dreno de mediastino. Mas em centros de maior expertise de pacientes no pós-operatório, já é conseguir essa mobilização precoce mesmo com dreno de mediastino. O dreno pleural não tem qualquer restrição. Então, a prioridade é a prevenção dessas complicações, principalmente as complicações respiratórias, deve ser bastante atento e podem ser combatidas com uma boa avaliação e intervenção precoce dos fisioterapeutas. E essas complicações elas acontecem por quê? Por conta da hipoventilação. Somente nas primeiras 24 horas, a CRF é reduzida em 30%. Agregando-se a isso o repouso no leito, que vai favorecer um deslocamento cranial do diafragma, empurrado pelas vísceras, gerando hipoventilação.
A dor é associada à disfunção da musculatura ventilatória. Obviamente, o diafragma ele é manipulado, tem muito estresse, tem muita resposta inflamatória. E esse diafragma manipulado vai sofrer uma disfunção diafragmática a partir do seu relaxamento pela inibição dolorosa, álgica. E isso, claro, que vai comprometer a tosse, além disso, somada à pobre depuração mucociliar. Por isso que esse paciente deve ser orientado a uma tosse adequada, a uma tosse assistida, e pode ser também associado aos dispositivos auxiliares. Tem-se uma discussão sobre quais dispositivos devem ser utilizados. Existia uma briga, uma discussão muito grande sobre o uso da terapia dos incentivadores respiratórios, do Respiron. No entanto, pela própria fisiopatologia dessas complicações, o paciente tem um distúrbio respiratório restritivo, onde ele precisa realmente de técnicas que gerem pressão positiva e foco também na retirada desse paciente do leito. Então, por isso que EPAP, RPP são técnicas fundamentais. Deve ficar atento ao plano de cuidado horizontal, né, avaliando a capacidade de exercício desses pacientes, que, via de regra, vão ficar cerca de 3 a 4 dias nas UTIs e vão migrar para as unidades de transição. Então, ficar atento aos exercícios, né, priorizar os exercícios de mobilização, que iniciam com mobilização passiva, assistida, até mobilização resistida manualmente ou com carga. O paciente deve evitar permanecer na cirurgia cardíaca de lado, que isso pode provocar uma sobreposição do externo, né, pelos arcos costais. Então, o paciente ele não pode fazer exercícios, né, que levam a uma abdução horizontal máxima dos braços, mas são exercícios fundamentais, porque a própria mobilização de membros superiores ela já aumenta os volumes e capacidades pulmonares. E, claro, retirar esse paciente do leito, essa primeira figura aqui mostra um exercício completamente inadequado. Retirar esse paciente do leito, muitas vezes é precisar de assistência por conta de dor, mas sempre focar na funcionalidade para devolver capacidade de marcha o mais independente possível. Esse paciente, no comecinho, ainda não tem, vão ter de muitos dispositivos que vai precisar realmente do apoio do fisioterapeuta. E essa primeira mobilização é fundamental. E como o paciente tem uma resposta inflamatória muito exuberante, o fisioterapeuta deve ficar atento. E essa mobilização deve ser progressiva. Primeiro, senta o paciente com membros pendentes, mensura a pressão, mensura a borne, está tudo bem? Bota esse paciente de pé beira-leito, ainda monitorizado, mensura a pressão, mensura a borne, saturação, faz alguns exercícios, orienta e depois você tenta se afastar do leito deambulando, indo para a cadeira, mas sempre questionando o paciente, né? Tentando mensurar a pressão, avaliando o BOG, avaliando saturação, porque podem acontecer eventos de hipotensão, por exemplo, que são esperados tendo em vista o uso excessivo uso de sedação, de anestesia na cirurgia, e também as medicações analgésicas deixam o paciente mais sonolento e podem induzir também eventos hipotensores, aumentando o risco de queda com a mobilização, mas que não é impossível, sempre deve ser tentado. É isso, pessoal. É isso que a gente tinha para tratar nesse tópico.